E aí, bora continuar então as nossas questões de Lei 8.112 de 90 e seguindo aí na pegada, bora para a questão 21. É aquela história, hein? Não vai fazendo assim, eu acertei, nem sei porque eu acertei de tão foda que eu sou. A gente tem que aprender não apenas com as questões erradas, mas também com as questões corretas. Porque se você acertou por um motivo diferente do que porque realmente está correto, você não acertou não, cara. Você contou com a sorte, mas não conta com a sorte em prova não, hein? Então vamos lá. Vamos para a questãozinha 21. Nos termos da Lei 8.112 de 90, os deveres do servidor público incluem o dever de representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, maravilha. Este é um dever do servidor, que a gente encontra lá no 116. E promover manifestação de apreço ou desapreço. Opa! Promover manifestação de apreço ou desapreço é uma proibição. Aí a gente pega lá no 117, algo que é proibido, é algo que não pode ser feito. Promover manifestação de apreço ou desapreço é tipo assim, entrou alguém lá, parabéns, uhul, foda você, te amo. Não pode. E o oposto também não, tá? Entrou alguma autoridade, não pode. Nem pro bom, nem pro ruim. Impessoalidade. Então não pode promover manifestação nem de apreço, nem de desapreço. É vedado, não é um dever. É uma proibição. Questãozinha errada. Questãozinha errada. Muito bem. Vamos para 22. É dever dos servidores públicos, atender ao público com presteza, disponibilizando todas as informações por ele requeridas. Tava indo bem, cara. Olha só, realmente, tem que atender aí aos pedidos, prestando as informações, mas veja bem, todas? Todas. Imagina que você, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, é policial federal e você tem lá um processo sigiloso de investigação contra uma quadrilha de tráfico de drogas. Qualquer um que chega lá e fala assim, ô, polícia, deixa eu ver aquela investigação lá, pega lá para ver que pé que tá. Que pé que tá, o negócio é sigiloso, maluco, não pode. Então todas não, cuidado. Nós temos que resguardar aquelas protegidas por sigilo. Então ele tem que prestar realmente as informações, salvo aquelas resguardadas por sigilo. Uma coisa até óbvia. Questãozinha errada. Questãozinha errada. Todas não. Muito bem. Vamos para 23. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial. Não, filho, isso aqui a gente viu 7 milhões de vezes por segundo. A investidura se dá com a... que eu fiquei até emocionado aqui, ó. A investidura se dá com a posse. Com a posse. Isso aqui é uma das coisas que a banca mais cobra no universo. A investidura não é com a nomeação, a investidura é na posse, é no dia da foto, que você chega lá para assinar o termo de posse, fazendo caras e bocas e posições para tirar várias fotos e TBT toda santa quinta-feira. Então, a investidura é com a posse. Cuidado que essa é uma das pegadinhas mais comuns aí que a banca trabalha. Não vai me cair numa dessa, hein? Não vai me cair numa dessa. Marca aí, questão errada. E vamos para a próxima. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Isso aqui a gente mata cantando. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargo público. A promoção é, sim, senhor, uma das formas de provimento. Inclusive, ela também é forma de vacância. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC, a vacância. É tanto provimento quanto vacância. Questão errada, molezinha, né? Essa aqui também foi grátis. Apesar de as instâncias administrativa e penal serem independentes entre si, até aqui ok, até aqui tá legal. A eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se, na esfera criminal, ele for beneficiado pela absolvição que negue a existência do fato ou da sua autoria. Bonito, pode marcar aí gabarito correto, olha, muito.
Muito cuidado com esta parte, que esta é também muito cobrada em prova. Funciona o seguinte: as instâncias civil, penal e administrativa, elas são independentes entre si, uma não influencia na outra. Só que, se ele for absolvido criminalmente por estas duas únicas razões apenas, ele foi absolvido criminalmente porque aquele fato não ocorreu, negativa do fato ou da autoria, não foi ele que fez aquilo, nesses dois casos apenas, a responsabilidade administrativa é afastada. Se por acaso ele for absolvido por outros motivos criminalmente, como por exemplo falta de provas, isso não reflete na esfera administrativa. Mas aqui veio perfeitamente narrado, pode marcar aí gabarito correto. Vamos para 26. Será cassada a aposentadoria voluntária do servidor inativo que for condenado pela prática de improbidade administrativa à época que ainda estava na atividade. Bom, essa também é bem tranquila. Nós sabemos que a cassação da aposentadoria é quando o servidor, lá na atividade, quando ele ainda estava trabalhando, antes dele se aposentar, ele praticou uma infração passível de demissão. E a improbidade é passível de demissão? Lógico, é muito fácil saber que aqui cabe a demissão. Pode marcar aí gabarito correto. Gabarito correto. Então a improbidade é uma infração passível de demissão e quando lá ainda na atividade ele praticou uma infração sujeita a demissão, vai ter a sua aposentadoria cassada. Show! Se fosse por acaso uma infração passível de suspensão e advertência, aí não, é apenas demissão. Questão tranquila também, pode marcar como correta. E vamos para 27. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. Mesma pegadinha de sempre, ó, sempre grifa aí a forma de provimento. A reversão tem esse V aqui, ó, que é um V de... É um V de viado. Não, é um V de velho. É um V de velho. A reversão é o retorno do aposentado. A reversão é o V de velho, é quando o aposentado retorna. Seja o aposentado por invalidez, seja o aposentado voluntariamente. O que a banca narrou aqui? Reintegração, molezinha. A banca aqui narrou a reintegração. A reintegração, que é o retorno daquele servidor estável que foi demitido, invalidou a sua demissão e vai receber todos os direitos e vantagens do período. Cuidado que é muito comum em prova a banca trocar aí os conceitos da forma de provimento. Muito bem? Muito bem. Vamos para a questãozinha 28. O auxílio moradia poderá ser concedido a servidor público que resida com outra pessoa que receba o mesmo benefício. Ah, muito bonito! Muito bonito! Para que serve o auxílio moradia? O auxílio moradia é para aquele que tem aqueles cargos fodarásticos pagar o aluguel. E tipo assim, imagina que tem o servidor e a servidora. Os dois vão para esta nova localidade para exercer aqueles cargos fodarásticos de DAS 4, 5 ou 6. É tipo assim, ele paga um aluguel, ela paga outro? Os dois pagam o mesmo, é o mesmo aluguel que eles estão pagando, então não, é vedado o duplo pagamento. Aí fala que não pode o duplo pagamento. Claro que não, senão estaria sendo desvirtuado. Questão errada, é proibido, é vedado o duplo pagamento. Muito bem? Muito bem. Vamos para 29. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. Olha, essa regrinha a gente vê muito também. Funciona o seguinte, ó, bem na veia aí. Aqueles 3 momentos, nomeação, posse, exercício. 30 dias entre a nomeação e a posse, 15 dias entre posse e exercício. O que nós havíamos conversado? Que tudo que é legal, tudo que é bonito, tudo que é da hora é a partir do exercício. Por exemplo, começar a receber a remuneração e as contagens de tempo. Tempo de serviço, tempo de estágio probatório, tempo de estabilidade, tudo que é legal aí de tempo não é da posse. É contado
do exercício. Cuidado, cuidado. A pessoa fala, pode escrever, 3 anos é nóis. Cuidado, é 3 anos do exercício e não 3 anos da posse. Questãozinha errada. Se liga na pegadinha, hein? É muito comum, cara. A gente fica ali só olhando para os 3 anos. Mas é 3 anos de onde? Não é da posse. É do exercício. Poxa, 3 anos de efetivo exercício. Cuidado, hein? Vamos para a questãozinha número 30. De acordo com a Lei 8.112 de 90, é dever do servidor atender o público em geral com presteza. Correto? Este é um dever do servidor. Atender o público com presteza, é uma pessoa prestativa, que trabalha bonitinho, que atende os particulares dos amiguinhos. Fornecendo as informações requeridas, salvo aquelas protegidas por sigilo. Agora tá bacana, agora tá ok. Nós vimos uma questão semelhante a essa, só que aí a banca estava fazendo uma pegadinha, falando ali, todas não. Tem sigilo, aí fica de boa, que aí não pode conferir. Muito bem, 31. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. É possível que ele peça remoção e a administração pública é obrigada a atender? Sim, nós temos aquelas hipóteses para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi removido de ofício, por razões de saúde, ou também por aquele processo seletivo em que o número de interessados seja superior ao número de vagas. Então, sim, há possibilidades, há algumas situações em que o servidor pede a remoção e a administração pública é obrigada a acatar o pedido dele. É um ato vinculado. Ele tem o direito a ser removido para aquela localidade. A banca nem perguntou que situações são essas, ela só perguntou se tem a possibilidade. Muito fácil, tem a possibilidade sim, gabarito correto. Show de bola. Vamos para 32. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Vamos lá. Se o servidor, então, sofrer um acidente que levou à incapacidade física, ele sofreu uma limitação física, é a readaptação que acontece? Sim, é a readaptação. A readaptação é aquele exemplo que eu dei até em aula do oficial de justiça lá, que tem atividade externa, sofreu uma limitação física, vai ser readaptado para uma atividade interna. Tem que ser uma atividade compatível com as limitações sofridas. Até aqui, tudo certinho. Até aqui, tudo beleza. Contudo, a banca disse que ele fica em indisponibilidade até a vacância do cargo. Mentira! Se não houver cargo vago, imagine aí que não exista cargo vago. O que acontece? Ele fica em disponibilidade? Coisa nenhuma. Ele vai ficar como excedente, ele vai exercer as atribuições como excedente até a ocorrência de cargo vago. Então não é indisponibilidade não. Questão errada. Tudo bem? Beleza. Vamos então para 33. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público, por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. E aí? O que você me diz? Você diz que isto está certo ou que isto está errado? O que você acha? Dá uma olhada com calma aí. Dá uma lidinha com calma, com carinho. O provimento é o ato emanado da pessoa física? É a pessoa física que emana o provimento? Você que vai chegar lá no órgão e falar assim, e aí órgão, vim aqui me nomear, beleza? Estou me nomeando. É isso? É a pessoa física que emana? Quem que nomeia? É o órgão, não a pessoa física. Caraca, olha a criatividade do examinador. Olha a criatividade do examinador para derrubar a galera. Essa aqui eu tenho certeza que é aquela questão clássica. O examinador foi lá, tomou um banho, falou, opa, estava lá até de roupão, falou, vou fazer algumas questões, vou me enxugar, pôr uma roupa, fazer as questões. Aí ele estava indo lá pro banheiro, estava lá,
dedinho, meteu o dedinho na quina da cama. Aquilo deu um ódio tão grande, mas ele fez isso, ele segurou aquele ódio, ele concentrou aquele ódio, correu ali e fez uma questão. E fez essa questão. Certeza que foi isso. Certeza. Eu consigo ouvir o barulho do dedinho batendo na quina do sofá da cama quando eu leio uma questão dessa. Ele fez só pra enganar a galera. Faz parte, cara. Faz parte do jogo. Fica de olho, hein? Não vai muito na inocência, na alegria ali, na prova. Não, que olha aí. Não é pra achar chifre em cabeça de cavalo. Mas vai lá de inocentão na boa fé. Olha aí. Cara, quem emana o provimento não é a pessoa física. Quem vai emanar o ato de provimento é o órgão, é a entidade. É o órgão, é a entidade. E não a pessoa física. Essa é a clássica questão dedinho na quina do sofá. Só pode ser. Marca aí. Questão errada. Questãozinha errada. Que pegadinha sem vergonha, né, cara? Mas tanta coisa para cobrar, né? Mas tudo bem, faz parte. Marca aí como errado, porque quem emana não é a pessoa física, é o órgão que emana e a pessoa física que vai lá e assume o cargo. Vamos para 34. Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Olha, outra regrinha aí, mega power importante, a gente vê toda hora isso aqui, aqueles 3 momentos mágicos, nomeação, posse, exercício. Entre a nomeação e a posse 30 dias, entre a posse e exercício 15 dias. Foi nomeado e perdeu o prazo da posse. Simplesmente a nomeação é tornada sem efeito. Aqui na posse é que rola a investidura. Esta besta quadrada foi investida e esqueceu de entrar em exercício. Aí ele será exonerado. Maravilha? Mas olha o que essa questão disse, ó. Ela falou que a pessoa foi empossada. O servidor foi empossado e ele não entrou em exercício no prazo legal. Então ele tomou posse e não entrou em exercício no prazo de 15 dias. O que rola exoneração? Correto. Correto. O que rola aqui é a exoneração. É a exoneração de ofício. Cuidado também a banca jogar uma questão aí falando demissão, hein? Não é demissão. É a exoneração. Questão correta. Bora para 35. A garantia constitucional de permanecer no cargo público após 3 anos de efetivo exercício denomina-se efetividade. Efetividade? Essa é aquela questão que a gente fica até desconfiado e fala assim, ah, deve ter uma doutrina que joga ali um conceito diferenciado. Não, cara, não é efetividade. Isso aqui denomina-se estabilidade. Quando as pessoas perguntam para você o porquê você está se dedicando tanto, por que você estuda tanto para concurso, o que você tanto deseja? Você fala, eu quero aí ter o meu cargo, meu contra-cheque, eu quero ser efetivo, eu quero a efetividade. Não, você não fala eu quero ser estável, eu quero a estabilidade, não a efetividade. Questão errada, questão boba também, questão errada. Bora para 36. Servidor público estável poderá perder o seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Ó, o cara é estável. Ele pode perder o cargo em razão de sentença judicial? Sim. Se ele estiver transitado em julgado, sim. Ou de um PAD no qual seja assegurada ampla defesa? Beleza? Correto? Pode marcar a questão correta. A 8.112 prevê a perda do cargo do estável nessas condições. Questão correta, bem suave, 37. A destituição de servidor de cargo em comissão de função ou função comissionada não pode ser aplicada como penalidade disciplinar? Errado. A destituição é penalidade, sim. A exoneração é que não é penalidade. Questão errada. Cuidado, a destituição está elencada como uma penalidade para aquele servidor que tem exclusivamente um cargo em comissão ou uma função de confiança e comete aí uma infração sujeita a demissão ou suspensão. Então ele pode, é uma das penalidades sim, questão bobinha também, questão errada. Bora para 38. Situação hipotética. Em 2015, Joaquim, servidor público federal, aposentou-se voluntariamente. Em 2016, comprovou-se que Joaquim, em 2015, ainda no exercício da função, havia cometido o ato de
improbidade administrativa. Nessa situação, a aposentadoria de Joaquim deverá ser cassada. Pois é, Joaquim, dançou, meu amigo. Pois quando ele na atividade praticar uma infração sujeita à demissão, o que rola é a cassação da aposentadoria. E bem fácil verificarmos que a improbidade é passível sim de demissão. Questão de boa, fizemos outra muito semelhante para você ver aí como a banca vai reproduzindo. Marca correta, bora para 39. Servidor aposentado por invalidez poderá retornar à atividade caso junta médica oficial declare insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. Hipótese que se procederá à reversão. A reversão tem um V de velho, que é a volta do aposentado. E realmente, quando forem verificados insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez, ou seja, estava aposentado por invalidez, mas ele ficou bom, ele melhorou, volta para o trabalho. E isso chama-se reversão. Questão também bem tranquila, pode marcar aí gabarito correto. 40 agora. Situação hipotética. Rafael e Caio, servidores públicos federais, respondem cumulativamente a processos administrativo e criminal por atos cometidos no exercício da função. Na esfera criminal, Rafael foi absolvido pela inexistência do fato. Caio foi absolvido por ter apresentado prova de não ter sido o autor do fato. Nessa situação, Rafael e Caio, os dois, não poderão ser responsabilizados administrativamente? Correto. O que nós estudamos? Que a absolvição criminal por negativa da ocorrência do fato ou da autoria retira a responsabilização administrativa. E é o que rolou aqui. É o que aconteceu. Um por negativa do fato, outra por negativa da autoria. Aplica-se então os dois essa regra. Show de bola. Questãozinha correta. Cuidado que ele falou. Ele não falou que é ausência de prova, hein? Ele falou que ele apresentou uma prova de que ele não foi o autor. Cuidado, a banca jogou aquilo só para te levar a erro. Mas se ele não é o autor, é caso sim. Questão 40 correta. 41. Não há vedação para que o servidor público que esteja em gozo de licença para tratar de interesse particular participe da gerência ou administração de sociedade privada. Correto. Funciona o seguinte. É proibido que o servidor público exerça o comércio ou também a administração ou gerência de sociedade privada. Ele não pode. Isso é punível com demissão. Só se ele pode, hein? O que ele não pode ser gerente ou administrador. Mas quando o servidor estiver naquela licença para tratar de interesses particulares que ela não é remunerada, aí vai lá e cuida da vida dele. Ele pode exercer a gerência ou a administração, só tem que ser observada a legislação relativa a conflito de interesse, mas ele pode, não é vedado. Questão correta. É uma exceção, até porque o vínculo que ele tem com a administração pública está suspenso. Então ele vai lá cuidar da vida dele. 41, correta. Muito bem? Muito bem. 42. Quando um servidor público federal é removido a pedido, com mudança de sede, independentemente do interesse da administração e por motivo de saúde própria, ele faz jus à ajuda de custo no valor de uma remuneração. Olha, dois erros. Primeiro, essa ajuda de custo aqui é apenas quando ele foi removido de ofício. Se ele pediu, não rola. E segundo, ela não é o valor de uma remuneração. O valor dessa ajuda de custo é de até 3 vezes o valor da remuneração. Então tem dois erros. É só para remoção de ofício e também até o valor estaria equivocado. Marca aí 42, gabarito errado. 43. Situação hipotética. Em 2015, Mateus, servidor público, na presença de vários outros servidores, insubordinou-se gravemente em serviço. Olha que atrevido, rapaz, insubordinado. Mateus é vida louca, revoltadinho lá, rebelde, se insubordinou. Tá, assertiva. Nessa situação, Mateus poderá ser demitido do serviço público. Correto? Correto. A insubordinação grave em serviço está prevista como uma infração sujeita à demissão. Até aqui, beleza. E a ação disciplinar relativa a esse fato prescreverá em 2020. Opa, se for em 2015 a prescrição das infrações de demissão, qual que é o prazo?
5 anos. Então tá beleza. 5 anos prescreve em 2020. No entanto, a instauração de processo disciplinar interromperá, verdade, interrompe, hein, não é suspende, interromperá a prescrição até a decisão final. Isso, ela interrompe até a decisão final. Pode marcar 43 como correta, pesadinha, hein? Bastante informação aí a banca exigiu, mas está tudo preenchido, tudo correto. Bora para 44. Situação hipotética. Sérgio, aprovado em concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015. 1 ano e 2 meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso, entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro. Então o Sérgio veio aqui, ó, em 10 de 2015 e assumiu um cargo. Beleza. Aí, em 1 de 2017, colocar aqui o ano para ficar mais fácil, ele foi lá e assumiu um novo cargo. Beleza? Beleza. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar ao cargo ocupado anteriormente. Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução. A recondução é quando ele retorna ao cargo anterior. Pode ser por inabilitação no estágio probatório, por reintegração do anterior ocupante ou porque o servidor pediu, a jurisprudência admite. Mas tem um pequeno detalhe que está faltando. Para que a recondução seja feita, o servidor tem que ser o quê? Estável. Ele tem que ser estável. E, cara, aqui, ó, 2015 para 2017, olha aí, não tem 3 anos, não havia como ele ser estável. Então, não cabe a recondução, porque ele não era estável no cargo anteriormente ocupado. Então, como ele não era estável, não cabe a recondução. Questãozinha errada. Muito bem? Muito bem. 45. É possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima? É possível? É possível. Se o administrador público, a autoridade competente, fizer aí uma prévia investigação, ele recebeu então a denúncia anônima. Aí ele fez ali uma investigação preliminar e falou, tem coisa errada aparentemente. Pode instaurar o PAD nesse caso. Nós fizemos uma questão dessa bem parecida, ele pode sim, em razão do seu dever de autotutela administrativa. Existe sim essa possibilidade, questão correta. Bora para 46. Demissão, promoção ou morte do servidor público são situações que geram a vacância do cargo público. Molezinha, exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, ó, exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC, a vacância. Sim, todas estão nas situações de vacância de cargo público. Questão grátis, questão free, marca aí 46 correta. 47. Os cargos públicos podem ser providos somente mediante nomeação em concurso público. Então vamos lá. A única forma de provimento de cargo que nós temos é a nomeação? A nomeação é a única forma de provimento? A musiquinha que a gente cantou, ela é assim, a musiquinha, ó. Nomeação, provimentos de cargo público. Não, porra, a música é muito maior. Não é só nomeação, tem outras formas de provimento. Questão errada, tem outras 6 formas de provimento. Questão errada. Além dessa, nós temos outras 6 formas de provimento de cargo público. Beleza? Beleza. Vamos para a questão 48. João, servidor público ocupante do cargo de motorista de determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, dano aos veículos. É isso aí, o João é o famoso corno bravo, porque não adianta ter chifre. O chifre serve para chifrar, para agressão. Então é isso aí, João. Além de perder a mulher, vai perder o cargo, mas é um belo de um... Tá bom. O homem, então, ingressou com ação judicial contra a autarquia, requerendo a reparação dos danos materiais sofridos. A autarquia
instaurou procedimento administrativo disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever funcional. No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Caso João seja condenado criminalmente pelos fatos narrados, ele não poderá ser responsabilizado administrativamente pela mesma razão, dada a vedação do bis in idem. Mentira! A gente sabe que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e podem ser cumuladas. São esferas separadas, não tem bis in idem. Ele pode ser condenado e responsabilizado nas três. Mentira! Pode marcar a questão errada que o João que saiu aí agredindo os outros com o seu chifre, porque o chifre é uma arma, o João, ele vai responder nas três esferas, beleza? Questãozinha, então, errada. Bora para 49. A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de 15 dias, contados da publicação do ato de provimento. Olha, regrinha lá que a gente viu, hein? Nomeação, posse e exercício. Entre a nomeação e a posse 30 dias, entre a posse e exercício 15. A posse é no prazo de 15? Não, a posse é no prazo de 30 dias do ato de provimento. Questão errada. 50. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia constituem indenizações ao servidor? É aquela questão que a gente olha assim... A gente parece ficar procurando, né? Não, velho, não procura demais não, senão você acaba achando. É isso aí mesmo, a questão está correta. As 4 são hipóteses, sim, de indenização. Questão correta. São todas modalidades de indenização. Ajuda de custo, diária, transporte, auxílio e moradia. Todas são indenizações ao servidor. 51. Cláudio, servidor público federal lotado na capital federal, pediu remoção para o estado de São Paulo. O pedido foi deferido pelo órgão ao qual pertence. Imediatamente, Cíntia, sua esposa, também servidora pública lotada em Brasília, solicitou remoção para acompanhar o cônjuge. O pedido de Cíntia foi negado. Beleza? Ela não tinha direito mesmo, pois não foi remoção de ofício, foi remoção a pedido. 15 dias depois da data da ciência da decisão, Cíntia apresentou recurso que não foi conhecido, por ter sido apresentado fora do prazo. Ou seja, não rolou, Cíntia, você não vai junto lá com o Cláudio, não. Diante disso, Cíntia, sem prévia autorização do chefe imediato, se ausentou do serviço durante o expediente para auxiliar na mudança do Cláudio. Por ter se ausentado do serviço durante o expediente e sem prévia autorização do chefe imediato, Cíntia está sujeita à demissão. Bom, o que rolou? Tá lá a Cíntia e o Cláudio pediu remoção, foi, a Cíntia pediu, não foi. E ela falou, quero ver o que tá acontecendo. Não, quero ir também, não foi. Só que, o Cláudio, às vezes o Cláudio é um cara bonitão, boa pinta, foi para repartição nova. A Cíntia falou, eu vou junto, vou ajudar na tua mudança, que eu quero ver aquelas quengas que trabalham ali, vou ficar de olho, eu já vou chegar lá marcando o território, porque, veja bem, Cláudio, não é porque eu fui que o senhor tá casazinha. Então ela foi junto para ver, né? Entende isso, totalmente compreensível. Só que a Cíntia tava... Né? Você sabe que quando o coração dói, a pessoa, né, se perde um pouco na vida aí. E ela nem pediu pro chefe, ela foi, chegou ainda e foi, e não pediu pro chefe. Beleza. Ausentar-se da repartição durante o expediente sem prévia autorização é demissão? Não, demissão não. Aqui é uma mera advertência. É uma mera advertência, não é demissão. Ausentar-se da repartição sem prévia autorização do chefe não é demissão, é advertência. Muito bem? Muito bem. Questãozinha 52. Você vê que está cheio dos chifres, cheio... Esse examinador que faz essas questões de 8.112, né? Então, umas coisas estranhas no relacionamento, que tem tudo, né? Umas coisas nesse sentido aí. Não sei não, às vezes a pessoa usa para extravasar, mas beleza. Deixa quieto, vamos para 52. Somente nos casos de provimento de cargo por nomeação haverá posse. Ô, palavrinha que gera o terror no coraçãozinho dos concurseiros. A posse é somente nos casos de provimento por nomeação? Sim. Questão correta.
Nós temos 7 formas de provimento na Lei 8.112. A nomeação é a única forma de provimento originária, é a única que existe posse. Ele não é um servidor, ele entra, ele vai tomar posse. Nas outras 6 formas, ele já era um servidor, ele já havia tomado posse antes, ele apenas está sofrendo alguma transformação na relação. Então a única forma de provimento das 7 e que tem posse é a nomeação. Nas outras, que são formas derivadas de provimento, realmente não tem posse. Questãozinha correta. 53. Será exonerado de ofício o servidor que, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido em lei. Cara, essa aqui também é muito cobrada, eles vivem reciclando, é a regrinha, nomeação, posse, exercício, 30 dias, 15 dias. Foi nomeado e não tomou posse no prazo, nomeação sem efeito. Tomou posse e não entrou em exercício no prazo, ele será exonerado. Bem de boa, ele é exonerado caso ele, tendo tomado posse, não entrou em exercício no prazo. Questãozinha correta. Bem comum aqui essa questão, marca como correta. Bora para 54. Servidor que se encontra em estágio probatório não poderá exercer cargo em comissão no órgão que esteja lotado. Mentira, falamos dessa parte também. O servidor que está em estágio probatório, no seu órgão, ele pode exercer quaisquer cargos em comissão ou função de confiança. Agora, para outro órgão, apenas se for aqueles cargos mais fodarásticos, de natureza especial, DAS 4, 5 ou 6. Então, para outro órgão é que tem uma restrição. No seu órgão, quaisquer cargos em comissão e funções de confiança ele pode. Questãozinha falou que não? Mentira, questão errada. No seu órgão, ele pode sim, senhor. Questão 55. O valor referente ao pagamento de ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia incorpora-se ao vencimento do servidor para todos os efeitos. Cara, a ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia são todas espécies de quê? Peraí que deu uma indenizações. São todas verbas indenizatórias. E quando mesmo a indenização incorpora? Nunca as indenizações incorporam as gratificações e os adicionais que podem incorporar na forma da lei. Então, bem tranquilo verificarmos aí a questãozinha errada. Bem de boa, né? Algum segredo? Nenhum segredo. Mas calma que não acabou não. Nós vamos fazer mais questões de 8.112. Esse é um tópico bem importante, um tópico muito cobrado. É uma lei grande, o CESP ama explorar isso aqui. Então a gente vai chegar voando para fazer bonito em prova. E a gente continua a resolução dessas questões na nossa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu, forte abraço, até já já.